Olá, sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Segue a Jesus. E eu, a Rosângela, no dia de hoje, vou trazer a todos o comentário baseado na doutrina dos Espíritos. Vamos todos juntos nesse instante, interiorizando os nossos pensamentos, deixando as nossas preocupações um pouquinho de lado. Vamos nos conectando com a centelha divina que habita em nós, que é a presença de Deus Pai Criador. E elevando assim os nossos pensamentos e os nossos sentimentos até Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele amparo, auxílio, forças, para que possamos vencer os nossos obstáculos e para que possamos assimilar os conhecimentos que estão contidos no seu Evangelho, esse repositório de luz para os nossos dias. E assim te pedimos, Jesus, nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, meus queridos, nós vamos comentar sobre um tema bastante comum. Não é um tema, é na verdade uma situação que todos nós passamos ou alguém muito próximo de nós já passou. É um tema que é classificado pela área médica como uma doença e que nós devemos encarar de uma forma ampla, não somente com os dados médicos, mas também olhando, para a parte integral, juntando com a parte espiritual. Então foi nos pedido para falar como prevenir a depressão. Olha, gente, é um tema bastante complexo, bastante difícil. Já esclarecendo a todos que eu não sou da área médica, e esse comentário que eu vou fazer aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, foi fruto de pesquisas em artigos médicos, bem como em artigos espíritas também, E se nós vamos precisar prevenir alguma coisa, nós vamos precisar conhecer. Então, o que é a depressão? É uma doença, como a gente já falou ali no começo, é uma doença. É um transtorno do humor, que se caracteriza por fases, de tristeza profunda. Mas também a classificação médica nos dá que existe a depressão unipolar, que se caracteriza por aqueles episódios de tristeza e abatimento profundos, onde às vezes acontece até o isolamento social da pessoa. E existe a depressão bipolar, que é aquela depressão que a pessoa passa por momentos de tristeza, mas também passa por momentos de euforia, dá uma oscilação no humor da pessoa. A pessoa ora está depressiva, ora está eufórica, que os médicos chamam assim de fase maníaca. E esse tipo, de depressão bipolar, às vezes, é muito mais difícil da família detectar, porque a pessoa, às vezes, está tão feliz, tão alegre, que não dá para se detectar que a pessoa está doente. Então, muitas pessoas não acreditam que aquele parente, que aquele amigo está realmente doente. É uma doença real, física, não é como muitas pessoas falam, isso aí é frescura, vai passear que passa, vai fazer um passeio, uma viagem, ou vai ler alguma coisa que passa. Não, ela tem causas, profundas, e ela atinge adultos, adolescentes e também crianças. A depressão caracteriza-se por uma tristeza profunda e prolongada, que vai variando de intensidade. Por exemplo, a pessoa, não é natural que todos nós, um dia das nossas vidas, estejamos tristes.
passamos por uma decepção, um revés, e apresentamos assim aquele sentimento ruim, ou às vezes estamos magoados com alguém, alguma coisa assim passageira. Isso não pode, então, ser caracterizado como depressão, mas sim aquele sentimento de tristeza que vai se prolongando durante dias, semanas. Aí sim, aí os médicos já caracterizam como depressão, que pode variar, né, de intensidade conforme nós estudamos. Ela pode ser uma depressão leve, onde a pessoa consegue fazer as suas atividades, mas exige muito esforço, a pessoa fica muito cansada, fica muito desanimada, tudo fica pesado para aquela pessoa, né? Então, já é uma depressão considerada leve. Pode ser uma depressão moderada, que aí a pessoa encontra muita dificuldade para executar as suas tarefas. Não tem ânimo, não quer se levantar, aí tem as suas obrigações, tem o seu trabalho, tem a sua família, faz, mas com aquele pesar muito grande. E tem a depressão intensa, que é assim, grave, mais grave, né? Que a pessoa abandona tudo, se fecha em si mesmo e muitas vezes fica dias, semanas dentro de um quarto sem se alimentar, sem se comunicar. Com muito esforço a pessoa consegue, a pessoa da família consegue algumas brechas para fazer que aquela pessoa entenda que ela está precisando de ajuda, né? Porque muitas vezes, na sua grande maioria, né, a pessoa não se julga deprimida. Ela não aceita estar deprimida. Ela não aceita que aquela condição dela é uma doença. E nós temos, né, os médicos comentam que existe um tipo de depressão chamado distimia, que as pessoas assim se tornam excessivamente críticas, não reclamando, incapazes de ver alegria na vida. São pessoas assim que não conseguem se divertir, não conseguem se fixar com as coisas, não encontram um colorido na vida. E é muito difícil também de detectar, porque a pessoa está ativa, está nas suas atividades, está cumprindo com as suas obrigações, mas está num sofrimento profundo. Essa doença, nos dizem que é muito mais antiga do que nós pensamos. Ela é tão antiga quanto a própria humanidade. A gente tem um exemplo lá no Velho Testamento de Jó. Depois de todos aqueles reveses por qual ele passou, pelos testemunhos que ele deu de fé em Deus, ele cita lá, né? Tem uma citação dizendo que ele termina por abater-se, caindo em profunda depressão. Ele consegue se reerguer, mas ele também caiu em profunda depressão. Lá no Novo Testamento, a gente vê o exemplo dos dois apóstolos, né? O primeiro soube superar a sua depressão, que foi Pedro. Depois das 3 vezes de negação a Jesus, né? Depois lá do julgamento de Jesus, onde ele foi, né, levado pelas circunstâncias a negar Jesus, ele cai em profundo abatimento e depressão. Mas ele se reergue, né, pelo poder da fé. Mas nós temos o caso de Judas, que não se conformando do que ele havia feito, caindo em si, tendo consciência dos seus atos, ele parte para o extremo. Ele parte para o suicídio. E nós vemos também uma citação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, onde as instruções dos Espíritos nos trazem trechos sobre melancolia, que esse termo depressão nós conhecemos mais recentemente. Mas nesse item da melancolia é caracterizada a depressão que nós tão comumente ouvimos nos dias de hoje, né? Ouvindo as palestras do Divaldo Franco,
ele cita em uma delas que a Organização Mundial da Saúde previu que neste ano de 2020 seríamos 350 milhões de depressivos no mundo. É uma taxa muito alta, né? E segundo, né, o nosso conhecimento, a nossa doutrina, a gente sabe que essa doença acompanha a pessoa após a desencarnação. E os artigos médicos pesquisados dizem que a mulher está mais propensa à depressão, porque ela está mais exposta a um estresse mais prolongado, muitas vezes uma jornada dupla de trabalho, TPM, a maternidade em si, a depressão pós-parto. Depois vem aquela síndrome das mulheres mais velhas, né? A síndrome do ninho vazio. Então, tem pessoas que sucumbem, mulheres que sucumbem e não conseguem sair dessa depressão, né? As causas que nós encontramos são aquelas que são chamadas fatores externos, né? Que são os fatores orgânicos. Aquela parte que a gente já ouviu muitas vezes, da química cerebral, né? dos neurotransmissores, da falha desses neurotransmissores, que eu não sou a pessoa agora avaliada, né? Avalizada para fazer um comentário mais específico. Então, nós temos também os fatores espirituais, que são aqueles fatores que carregamos no ser imortal que somos, né? As causas são inúmeras, os fatores nós citamos, mas hoje em dia, nesse período de ansiedade e incerteza que nós nos encontramos, com essa pandemia em plena atividade, que nós temos aquela insegurança no porvir, muitas pessoas, por ansiedade, entram em profunda depressão. Também, essa depressão pode ter sido provocada por perda de parentes inesperadamente. Por exemplo, a pessoa contrai a doença, você não vê mais aquela pessoa, você não tem mais notícia daquela pessoa, parece que a pessoa se foi e você não conseguiu se despedir, né? Isso, comumente, a gente ouve depoimentos de pessoa. Então, aí também tem aquela pessoa que passa por um trauma muito violento de perda de um acidente. E aí naquele carro, naquela viagem, estava pai, mãe e filhos. Naquela viagem desencarna o pai e os filhos, e a mãe fica sozinha. É normal não, é aceitável que essa pessoa caia em profunda depressão, né? Então, todo e qualquer sentimento de perda, para algumas pessoas, podem ser causa de depressão. Perda de emprego, perda de parceiro, perda de status social, perda de juventude. Tem pessoas que se apegam a isso. Perda de objetos levam as pessoas a se sentirem diminuídas e não ter mais uma motivação, né, de vida. Separações, solidão, profunda solidão, pessoas que vivem sozinhas, as dificuldades nos enfrentamentos da vida, um comportamento excessivamente materialista. A Joana de Ângeles fala, né, que muitas pessoas ainda estão em consciência de sono. O que quer dizer? As pessoas em consciência de sono ainda vivem para satisfazer as suas necessidades materiais. Não estão abertas à consciência integral, à consciência de uma vida maior, à consciência de que somos seres criados para a imortalidade, né? Então, muitas causas também, como a gente falou dos fatores espirituais, estão nas nossas reminiscências do passado. Nós temos o esquecimento do passado como uma dádiva, mas muitas vezes a gente, nessa reminiscência, a gente tem aquela vaga lembrança de que nós tínhamos uma vida melhor,
ou que nós tínhamos relacionamentos melhores. Então, esse vazio que aparece dentro daquela pessoa é um fator que pode desencadear essa depressão. A gente fala, nós espíritas não estamos sujeitos à depressão? Se nós formos pensar assim, nós seremos muito, muito orgulhosos, porque nós estamos humanos e somos passíveis de passar, né, por uma fase depressiva, sim, de precisar de medicamentos, sim, de precisar de ajuda, sim. Mas, porém, nem todos, né, diante das vicissitudes da vida, reagem da mesma maneira. Pessoas com os mesmos problemas e têm reações diferentes, né? O sentimento de perda é proporcional ao sentimento de apego de cada um. Muitas vezes a pessoa perde o pai, perde a mãe, mas tem a compreensão da vida futura. Ora por eles, chora pela sua perda, mas não fica desesperado e não perde a razão para viver. Outros, porém, quando acham, né, que a vida termina ali, naquele enterro, naquela matéria, se desesperam porque não vão ter mais a presença daquela pessoa. E todas essas nossas imperfeições, inveja, egoísmo, orgulho, ressentimento, melindre, todo ressentimento leva a pessoa a uma insegurança que pode realmente levar a uma depressão. Então, as consequências são muito grandes. Há uma perturbação do comportamento, ao isolamento social, ao afastamento da família, uma série de insucessos no campo profissional, no campo afetivo, no campo social. Nós buscamos obsessões espirituais, porque há aquela lei da afinidade, né? Vem espíritos que conjugam com os mesmos pensamentos que nós estamos naquele momento de dor, de depressão, de desânimo, de angústia, e eles ficam acoplados a nós e nós vamos precisar de ajuda. E também outras doenças podem advir daí, porque o organismo deprimido, a pessoa deprimida, somatiza, né? E uma das consequências maiores e mais graves que nós encontramos é aquela pessoa com as emoções tão descontroladas que partem para o suicídio, né? E agora, como prevenir? Como tratar? Que é o tema, né, que a diretoria pediu para a gente falar. O primeiro passo é tomar consciência de que está doente, que precisa de ajuda. Se a pessoa não tem condição de tomar consciência por si mesma, então vai uma pessoa da família, com jeitinho, conversar, levar ao médico, buscar ajuda, porque é preciso tratamento médico, tratamento psicológico e tratamento espiritual. Porque a gente falou agora há pouco, né? Pode gerar uma obsessão e o tratamento espiritual se faz de fundamental importância. Agora, a gente vai falar só um pouquinho, mas para fechar isso dentro de uma orientação da doutrina espírita, vamos ver as ferramentas que o Espiritismo nos dá para prevenir ou então para tratar e combater a depressão. É necessário, é fundamental a educação do espírito. Nós que já despertamos para a educação espiritual, do ser imortal que somos, vamos ajudar os nossos irmãos a autoeducar-se. Então, levar as pessoas que ainda não têm a consciência que a vida continua, que a reencarnação é uma lei que está sendo provada pela ciência, que as pessoas não podem ficar presas a esses valores de massificação, como ter poder, ter destaque social, ligado às futilidades da vida. Que o fundamental para a pessoa, quando traz uma grande mágoa ou um grande ressentimento, é perdoar, né? É perdoar-se, porque há pessoas que carregam mágoas durante 20, 30, 40 anos, a pessoa que magoou já desencarnou e a pessoa ainda está com aquela mágoa. Então, libertar-se dessas amarras, né? Reconhecer-se, todos nós, reconhecer-se que somos seres imperfeitos, passíveis de erros, mas que nós podemos repará-los desde que nós nos dediquemos a essa reparação, né?
Aí nós podemos ajudar a quem está depressivo a buscar propósitos de vida com as nossas palavras, com o nosso incentivo. E sempre buscar fortalecer a fé das pessoas. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos mensageiros de Deus, a fé na espiritualidade que nos cerca. E falar, né? E a pessoa buscar despertar para a oração. Não precisa ser nenhuma fórmula pronta. Aquela conversa particular. Deus me ajuda. Jesus, eu já estou aqui. Eu estou aqui. Por favor, me ampare. E a pessoa em si, para sair dessa situação, valorizar as suas pequenas conquistas. Olha, hoje eu consegui conversar com mais pessoas. Hoje eu consegui escrever um texto, consegui ler um artigo. Então, voltar a ver esse colorido que a vida tem, né? Reconhecer essa beleza da criação, do Pai imortal, do Pai eterno. Imortais somos nós. A criação do Pai eterno. Quantas belezas, de quantas belezas nós somos cercados, né? E tornar o seu olhar bom. Mesmo estando enxergando tudo escuro, vamos ter um olhar bom frente à vida. Que Jesus mesmo nos diz, se seus olhos forem bons, o seu ser será luz. E esses antídotos, né? Da fé, da esperança, do amor, da caridade, da certeza que estamos evoluindo, que estamos buscando novos caminhos, que estamos nos tornando mais amorosos. Todos esses antídotos são valiosos. A doutrina espírita está aí, de todas as formas. Não somente dentro da casa espírita, mas nos livros, nos artigos, na internet, nas palestras, nas lives. Então, há sim caminhos para a gente buscar esperança, para a gente buscar otimismo. É só ter, assim, aquela conscientização. A vida aqui que nós estamos passando é tão rápida que não dá tempo, muitas vezes, para a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Vamos fazer as coisas vir até nós. Vamos em busca do nosso objetivo e vamos em busca da nossa melhora e vamos em busca da nossa cura. Não é fácil. Não é uma tarefa assim que eu vou falar para vocês. Vocês vão conseguir de uma forma assim muito simples, não. Mas vocês tomando medicamento, passando por uma psicoterapia, tendo a ajuda da família e tendo Deus no coração, tudo se torna muito mais fácil. E é o que eu desejo a todos. Muita paz, muita força, muita batalha e não se deixar abater por pequenos problemas. Que Jesus possa nos envolver na sua luz e na sua paz. E vamos emitindo um sentimento de luz, de amor a todo o nosso planeta Terra. Que onde houver um local que necessite do amparo espiritual, a luz esteja presente e que nossos corações se inundem dessa luz e que possamos estar juntos em novas oportunidades. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.